Olá, meu nome é Vitor Hugo Santos Rezende, sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, orientando pelo professor Gibson Moreira Praça e também faço parte do Centro de Estudo de Cognição e Ação, o SECA. Hoje vou realizar a apresentação do trabalho intitulado Comparação do desempenho tático em jogadores de futebol sub-13 durante a realização de pequenos jogos com tarefa secundária motora e tarefa simples. No futebol, é normal que jogadores realizem tarefas cognitivas e tarefas motoras simultaneamente. Devido à realização dessas tarefas, é comum que os jogadores tenham alguns desvios da atenção durante a partida. Exemplo: o jogador conduzir uma bola e prestar atenção na posição do adversário. O jogador realizar deslocamentos e prestar atenção na posição da bola. Uma das formas de treinar esses desvios da atenção é com a utilização de tarefas duplas. E o que são essas tarefas duplas? As tarefas duplas consistem na realização de uma tarefa principal e uma tarefa secundária. Por exemplo, quando você pede a uma pessoa para realizar uma caminhada, essa pessoa está realizando uma tarefa principal. Se você adicionar um copo d'água na mão dessa pessoa, esse copo d'água passa a ser uma tarefa secundária. E nesse caso, a tarefa secundária, como é um copo d'água para a pessoa carregar, é uma tarefa secundária de natureza motora. Então a pessoa caminha e ainda segura um copo d'água na mão. A utilização dessas tarefas secundárias aumentam as exigências atencionais dos jogadores. E por aumentar as exigências atencionais, ela diminui o desempenho agudo na tarefa principal. Porém, a longo prazo, o treinamento com tarefas secundárias pode aumentar o desempenho desses indivíduos. É comum de se ver a utilização das tarefas secundárias em ambientes laboratoriais, porém não se sabe muito bem os efeitos da utilização das tarefas secundárias em ambientes de treino real. Exemplo, no futebol em pequenos jogos, a realização de pequenos jogos com tarefas secundárias e tarefas simples, a comparação do pequeno jogo com tarefa secundária e com tarefa simples. Não se sabe muito bem essa influência. Portanto, o objetivo desse trabalho é comparar os desempenhos táticos ofensivos, defensivos e geral em jogadores de futebol da categoria sub-13 durante a realização de pequenos jogos com tarefa secundária motora e tarefa simples. Participaram desse estudo 12 jogadores da categoria sub-13 pertencentes a uma equipe formadora da cidade de Belo Horizonte. Esses indivíduos foram submetidos a um dia de familiarização, onde eles conheceram todos os procedimentos experimentais e logo após esses indivíduos, na coleta principal, foram submetidos às seguintes condições experimentais. A primeira condição experimental, a tarefa simples, e a segunda, a tarefa secundária motora. A tarefa simples constituiu em um pequeno jogo, sem tarefas adicionais, onde os jogadores realizaram esse pequeno jogo 3 contra 3, mais o goleiro, com as regras originais do jogo de futebol, incluindo a regra do impedimento. E no pequeno jogo com tarefa secundária motora, esses jogadores realizaram um jogo 3 contra 3 também. Porém, além de jogar o pequeno jogo, esses jogadores ainda tinham que segurar um cone com uma bola em cima do cone. Então eles teriam que fazer esse equilíbrio ali. Então jogar o pequeno jogo e ainda equilibrar ali o cone com a bola. Caso a bola que estava em cima do cone caísse, esses jogadores não poderiam participar da jogada até colocar a bola em cima do cone novamente. Então isso caracterizava a tarefa secundária motora. O tamanho do campo é de 36 por 27 e esses pequenos jogos foram filmados e logo após foram analisados por meio do Futsat, através do software Soccerview. Foi analisado
o percentual de acerto dos princípios táticos ofensivos, defensivos e geral. Os princípios táticos ofensivos foi considerado a penetração, a cobertura ofensiva, o espaço com bola, espaço sem bola, mobilidade e ruptura e unidade ofensiva. E os princípios defensivos foi considerado a contenção, a cobertura defensiva, o equilíbrio defensivo, o equilíbrio de recuperação, a concentração e a unidade defensiva. E a somatória dos princípios ofensivos e dos princípios defensivos foi o percentual de acertos nos princípios gerais. As variáveis foram expressas em média de desvio padrão. O teste de normalidade utilizado foi o teste Shapiro-Wilk. Como os dados tiveram a distribuição normal, para realizar a comparação entre tarefa simples e tarefa secundária motora, foi utilizado o teste tripariado. Além disso, foi calculado o tamanho de efeito de Cohen e o nível de significância dotado foi de P menor que 0,05. O que os resultados mostraram? Que o desempenho ofensivo foi maior na tarefa simples, quando comparado à tarefa secundária, sendo o P menor que 0,05 e um tamanho de efeito grande. No desempenho tático defensivo, o desempenho na tarefa simples também foi maior quando se comparado à tarefa secundária, de um P menor que 0,001 e um tamanho de efeito grande. E no desempenho geral, na tarefa simples, o desempenho também foi maior quando se comparado à tarefa secundária, de um P menor que 0,01 e um tamanho de efeito grande. Os resultados sugerem que a realização da tarefa secundária motora ela diminui o desempenho tático ofensivo, diminui o desempenho tático defensivo, diminui o desempenho tático geral. Já estou chegando ao fim, trazendo para as aplicações práticas no dia a dia do treinamento. A utilização das tarefas secundárias, elas aumentam as exigências atencionais dos atletas. Então, quando o treinador ele tem essa necessidade e quer aumentar essas exigências atencionais, é importante que se utilize as tarefas secundárias motoras. E durante o processo de treinamento a longo prazo, a utilização dessas tarefas secundárias pode otimizar tanto o desempenho motor quanto o desempenho cognitivo. Desde já deixo aqui meus agradecimentos ao SECA, agradeço à Universidade Federal de Minas Gerais, agradeço à FAPEMIG, todos os organizadores do evento e também todos os ouvintes que chegaram até aqui. Muito obrigado.